E aqui a gente vai tratar da parte mais interessante, vamos falar sobre o sistema de endomembranas. Qual que é o rolê do sistema de endomembranas? Qual que é a parte interessante dele? Então vamos lá, ele é uma integração. Essa aula vai ser muito integrativa para a gente entender todos os conceitos da célula. Não só a parte do sistema de endomembrana, mas é uma aula mais de inclusão, para a gente fazer um mecanismo de repasso para a nossa primeira prova, que termina com esse conteúdo. O sistema de endomembranas. O que é o sistema de endomembranas? O sistema de endomembrana vai ser um conjunto de sistemas intracelulares formados por membranas. Então a gente vai ter que começar lá do zero, a gente vai ter que repassar como é que é uma membrana. Quando eu ponho a imagem da membrana para vocês, eu ponho a imagem da membrana plasmática. Por quê? Sistemas de endomembranas são formadas por membranas do estilo membrana plasmática. Nem todas vão ser iguais. Vocês vão ver, eu vou estar citando no decorrer da aula, que alguns elementos vão cambiar algumas proteínas de membrana, mas a base vai ser sempre a mesma. Então vamos puxar um feedback aqui na membrana plasmática, que a gente teve uma aulona master de membrana plasmática. É formada por fosfolípidos, certo? 90% é fosfolípidos, os fosfolípidos tem vários tipos de movimento, flip-flop, entre outros, e eles dão essa certa mobilidade para a membrana. Ademais, esses fosfolípidos possuem saturações, quanto mais insaturações, mais fluida essa membrana. Daí a gente tira. Vocês acham que a membrana nuclear precisa ser fluida? A membrana celular não pode ser fluida. Então as insaturações são menos na membrana nuclear, certo? Colesterol. O colesterol ele regula a fluidez da membrana também. No caso do colesterol, na membrana nuclear, ele vai estar aumentado porque eu preciso de mais rigidez na minha membrana nuclear. Eu gosto dela mais rígida, a membrana nuclear, porque é uma membrana mais relacionada com proteção e seletividade. Ademais dos fosfolípidos e colesteróis, a gente sabe que a gente tem as proteínas. As proteínas vão ser responsáveis pelos transportes e ademais cumprir várias funções. Reconhecimento, e temos o glucocálix na parte externa da membrana plasmática. O glucocálix só está na membrana plasmática, tá bom, meus amores? Então vamos conhecer os componentes do sistema de endomembranas, que a gente vai tratar deles nessa primeira parte da aula. Vamos lembrar que um dos primeiros componentes é a membrana nuclear, e a membrana nuclear hoje a gente vai dar uma leve introdução sobre ela, nada mais, porque a membrana nuclear é tema da nossa segunda parcial. Então a gente hoje vai dar só uma introdução na membrana nuclear. Saindo da membrana nuclear, que é dependência da mesma ainda, temos o retículo endoplasmático rugoso e o liso. Retículo endoplasmático rugoso e liso são dependências da membrana nuclear, ou seja, são a mesma membrana, com algumas poucas alterações. Seguido do meu próximo componente, que é o Golgi. O Golgi a gente vai lembrar de Golgi de goleiro, porque ele vai receber as bolas todas. Secundariamente, a gente vai ter do Golgi partindo vesículas ou lisossomas, que a gente vai ver a diferença entre eles. E daí a gente vai ter, finalmente, a nossa membrana plasmática. Então, vamos numerar os componentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 componentes do sistema de endomembranas. Quando a prova era aberta, eles perguntavam, fale sobre um dos componentes do sistema de endomembranas e desarroche sobre ele, ou seja, fale bastante sobre ele. E temos muita coisa para falar sobre o sistema de endomembranas. A primeira coisa que a gente vai falar sobre a estrutura de cada componente nessa aula. Essa aula vai ser mais voltada pela estrutura de cada componente e suas conexões. Na próxima aula, a gente vai fazer mais integrativa sobre a parte funcional do sistema. O sistema de endomembrana vai ter várias funções. Ele também é conhecido como sistema vacular citoplasmático. Cada componente, membrana plasmática, membrana nuclear, retículos endoplasmáticos, Golgi, vão ter uma função diferente, mas essa função vai ser juntada na mesma. E o que eu quero? Que vocês entendam que o sistema de endomembranas ele está ali por um principal motivo. Ele vai compartimentalizar a célula. Vamos entender a ideia assim. Eu moro numa rua bem grande, com vários vizinhos, mas eu moro num condomínio fechado. Então eu já compartimentalizei, eu já privatizei um pouco do que está à minha volta, para impedir o trânsito de pessoas desconhecidas. Ademais de cerrar o meu condomínio, eu cerro a minha porta de casa. Ou seja, eu limito ainda mais e especifico mais quem está em cada lugar.
Isso são compartimentalizações. A célula precisa compartimentalizar cada estrutura dela, porque cada estrutura tem uma função. Então eu preciso fechar. A cozinha serve para cozinhar, a gente fecha a porta, ela tá ali. Se comunicam entre si os setores? Sim, mas cada um tem sua função. O sistema de endomembranas compartimentaliza a célula. E a ideia do sistema de compartimentalizar é separar, mas à sua vez integrar. O sistema de endomembrana vai funcionar como um sistema que eu parto uma informação daqui e ela chega lá. Só que essa informação chega o quê? Modificada. Aí eu pus a imagem aqui. Lutero fez uma pergunta pertinente. Bento agora é crente. Ou seja, é o famoso telefone sem fio. Eu vou partir para uma ideia principal, ela vai chegar lá modificada. A informação chega modificada, certo? E vamos entender isso pensando na estrutura. O primeiro que a gente vai ver vai ser o retículo endoplasmático rugoso. A membrana do retículo endoplasmático rugoso, se houver uma imagem na prova, ela vai estar sempre pregada à membrana nuclear. O Golgi e o liso são sempre os que estão pregados à membrana nuclear. Então, se eu fizer um desenhozinho de uma célula, vamos começar com as nossas aulas artísticas aqui. Eu vou imaginar que isso é o núcleo, que isso aqui talvez seria o nucleolo, e da mesma cor eu vou desenhar pregado os rentículos endoplasmáticos. Professora, mas rentículos endoplasmáticos, e qual vai ser o rugoso e qual vai ser o liso? Porque os dois estão pregados na membrana plasmática. Bom, o rugoso vai ter rugas, ele vai ter bolinhas pegadas nele. E essas bolinhas, vou até apagar aqui, eu vou desenhar mais bonitinho, elas vão estar pegadas nessa cara mais voltada à membrana nuclear, certo? Aqui elas vão ser mais predominantes. E esse rentículo endoplasmático que tem as bolinhas é o rugoso. É rugoso porque nele vão se acoplar ribossomas. Os ribossomas se acoplam no rentículo endoplasmático rugoso. Já o liso tá livre, ninguém chega nele e prega nele, certo? Então nessa imagem aqui a gente vê vários pontinhos pregados que é os ribossomas. No caso aqui a gente sempre está tratando de células eucariontes, então são ribossomas de 80S. Meus amores, esses ribossomas vão ter uma parte principal que vão ser a síntese de proteínas. Então eles iniciam a síntese de proteína livres. E quando eles veem a ideia da proteína, eles correm para o rentículo endoplasmático. A gente vai ver isso melhor na próxima aula, tá bom? No caso aqui, o que eu quero que vocês entendam é que ambos são dependência da membrana nuclear e que eles vão ser um sistema de vesículas tubulares aplanadas paralelas entre si. Então essas vesículas, elas vão ter forma de tubos, porque elas vão até aqui embaixo, ó, os túbulozinhos aqui, que estão aplanados e vão ser o quê? Paralelas entre si, certo? E aqui eu pus para vocês o rentículo endoplasmático liso. Vamos lá. O rentículo endoplasmático rugoso, eu vou começar a escrever os nomezinhos aqui para vocês e vamos dar as definições. Vai ser responsável pela síntese. Eu vou pôr para ficar melhorzinho aqui, vou pôr o plegamento de proteínas. E ademais do plegamento de proteínas, ele vai fazer iniciar processos de glucosilação. Glucosilação é agregar glúcidos, certo? A gente vai ver isso mais detalhado na segunda aula, mas eu quero que vocês entendam que é agregar glucosas. Já o rentículo endoplasmático liso, aqui a gente tem duas funções, beleza, finalizamos com o rugoso. O liso ele é um pouquinho mais complicado. O liso também vai ser dependência da membrana nuclear, só que ele não tem nada. E vocês podem ver que o liso já não são tantas cisternas aplanadas juntas uma nas outras. Ele é mais tubular. Então ele é um sistema tubular, certo? De membranas, o liso. E o que vai acontecer no liso? O liso vai ter inúmeras funções, o rentículo endoplasmático liso. Eu vou numerar algumas para vocês e depois a gente vai interagir um pouco com elas.
O retículo endoplasmático liso, primeiramente, ele vai se chamar retículo sarcoplásmico se ele estiver na célula muscular. E ele vai se chamar assim porque ele lá vai ser um retículo diferente. Esse retículo sarcoplásmico, ele vai estar cheio de cálcio. Cheio de cálcio porque cálcio vem de contração muscular. Quando a gente viu a nossa aula de citoesqueleto, a gente viu que o sarcômero só contrai na presença de cálcio. E o cálcio fica dentro do retículo endoplasmático liso. Reserva de cálcio, primeira função. A segunda vai ser uma das mais importantes e mais lembradas, é a síntese de lípidos. O rugoso é responsável pela síntese de proteína e o liso pelos lípidos. Liso de lípidos, certo? E quando eu falo lípidos, eu quero que vocês lembrem de toda a aula de lípidos que a gente teve. Que são fosfolípidos, são esteroides, são colesterol, são elementos como leucotrienos. Todos esses elementos são lípidos e vão ser sintetizados pelo retículo endoplasmático liso, certo? Quando a gente pensa, poxa, professora, mas já são duas funções importantes, tem mais. O retículo endoplasmático liso, ele vai ter uma função de regular a síntese de glucosa do nosso corpo. Ele vai ter uma enzima muito importante aqui, que vai se chamar, bem na membraninha dele, que vai se chamar glucosa 6-fosfatasa. E eu quero que vocês lembrem dessa enzima, porque sempre que a pessoa não come, eu vou precisar dela trabalhando para produzir energia para o meu corpo, tá? Nas aulas que a gente for ver de metabolismo, a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Mas nessa prova, eles já vão perguntar para vocês qual é a função do liso. E vocês vão pôr que regula o metabolismo graças à enzima glucosa 6-fosfatasa, certo? E depois a gente vai entender melhor isso. Ademais, ele vai ser responsável por uma parte de detoxificação. Ele vai limpar o nosso organismo, ele vai fazer uma certa limpeza. É função específica dele? Não, mas ele vai fazer uma certa limpeza. Então, pelo menos umas 4 funções o liso vai ter. Enquanto que o rugoso, a gente fica com ele com proteínas. O próximo elemento que a gente vai ver é o aparato de Golgi. O aparato de Golgi vai ser esse sistema de membranas, de cisternas. Aqui a gente vai ter cisternas, literalmente, bem aplanadinhas que são individuais entre si. Cada cisternazinha dessa aqui vai ser chamada de dictiossoma. Dictiossoma é a unidade funcional do Golgi. Eu vou desenhar aqui mais separadinho para vocês não confundirem, porque elas são, entre aspas, individuais. Todas individuais? Não, algumas se unem, outras ficam mais individuais. Cada um desse é um dictiossoma, certo? O Golgi vai vir de goleiro, certo? Por quê? Porque o Golgi vai receber todos os elementos que são sintetizados no lípido e vai no liso e todos os elementos que são sintetizados no rugoso. Tudo que o rugoso sintetizar e o liso sintetizar, antes deles falarem, poxa, eu sintetizei isso, eu construí isso, para onde que eu vou mandar? Eles vão mandar para o Golgi. O Golgi vai decidir o que ele faz. Então a gente diz que o Golgi é o goleiro. Ele recebe as bolas todas. Só que quando eu falo bolas, eu falo por quê? Vamos supor que eu sintetizei um fosfolípido aqui. Então, a fosfatidilcolina. Quando eu for mandar ela para o Golgi, eu não posso mandar essa fosfatidilcolina assim. Eu vou envolver ela numa membrana. Meus amores, é o sistema de endomembranas. Então, o que eu vou fazer? Eu, usando a minha membrana plasmática, eu vou envolver o meu fosfolípido, que eu te falei para vocês que se chama aqui colina, e vou mandar ele para o Golgi, certo? Eu vou mandar formando vesículas. Ele vai ficar dentro de uma vesícula. E quando ele chegar no Golgi, a membrana do retículo endoplasmático liso vai se anclar no Golgi. Isso fica com um rolezão de troca de membrana. Eu te dou minha membrana, você me dá a sua membrana, vira um rolê danado de membrana. Então, por isso que as membranas não são tão específicas. Elas acabam sendo, ao mesmo tempo, muito similares e, ao mesmo tempo, diferentes. Só que eu não queria que esse fosfatidilcolina ficasse aqui, porque a fosfatidilcolina é um dos principais fosfolípidos de membrana externa. Além dele ser da membrana, ele é da membrana externa. Então, o que o Golgi vai fazer?
O Golgi vai pegar o fosfolípido, vai falar, ai meu Deus, isso é uma fosfatidilcolina, ela é muito importante. Eu acho que eu, como Golgi, vou fazer uma glucosilação, porque a função do Golgi é glucosilar, agregar glúcidos a lípidos e proteínas, ou o que seja. E ademais, ele é um distribuidor. E ele vai distribuir. Quando ele recebe essa fosfatidilcolina, a primeira coisa que ele faz vai ser agregar esses glúcidos. Vou pôr uns pelinhos aqui para fingir que são os glúcidos, fazer glucosilação. E essa glucosilação vai se chamar O-glucosilação, se eu agregar no oxigênio. N-glucosilação, se eu agregar no nitrógeno. Beleza? Essa glucosilação, o que a gente vai fazer depois é passar ela entre os elementos do Golgi e finalmente o Golgi também vai formar uma vesícula com o fosfolípido dentro. Vamos imaginar que ele está glucosilado, não é cabelo do fosfolípido, ele está glucosilado e vamos mandar ele para a membrana. Quando chegar na membrana plasmática, essa membrana plasmática vai receber parte da membrana do Golgi, certo? E o fosfolípido vai ficar aqui, na parte interna. Meu Deus, professora, mas ele não era da parte externa? E agora o que ele faz? Flip-flop. Ele faz flip-flop e vai para a parte externa. E assim entendemos o mecanismo dos lípidos, certo? E aqui eu quero ressaltar o que para vocês? Aí passou, vou deixar no Golgi. E eu quero ressaltar o que para vocês? Que o Golgi vai decidir para onde ele manda. Não quer dizer que ele mande para a membrana. O Golgi pode falar assim, poxa, eu acho que a membrana nuclear está precisando de um pouco de fosfolípido. Ele pode pegar esse fosfolípido e mandar para a membrana nuclear. Ele pode mandar esse fosfolípido para o retículo endoplasmático rugoso, porque aqui também tem membranas, ou ele pode mandar para o próprio liso, que ali também tem membranas. Ele pode mandar para qualquer componente do sistema de endomembranas. Ele pode fazer um processo que parta dele para fora, um processo de expor, ou seja, um processo centrífugo, ou ele pode fazer o elemento voltar, que é centrípeto. E aí eu não vou entrar em muitos detalhes agora, mas eu gostaria que vocês lembrassem que para ele andar para frente ou para trás com as suas vesículas, ele o que necessita são de proteínas transportadoras, que era a adeneína e a quinesina. Se ele vai para cá, ele tá indo para o extremo menos, é a adeneína. Se ele volta para dentro, temos a quinesina, certo? Agora vamos pensar na segunda chance. Vamos imaginar que o Golgi fez uma vesícula, só que dentro dessa vesícula tinha proteínas que se chamam lisozimas. O que o Golgi fez, se tiver proteínas vindo daqui, é um lisossoma. O lisossoma, eu gosto que vocês tenham muita atenção, porque o lisossoma é muito perguntado. O lisossoma é uma organela do sistema de endomembranas que vai ter a função de lises. Toda vez que chegar um elemento de fora, uma bactéria, um vírus, esse elemento, o que vai acontecer com ele é que ele vai ser endocitado dentro de uma membrana, vamos imaginar que isso aqui seja bactéria, e esses elementos vão se encontrar com o lisossoma. A função do lisossoma, que é um componente do sistema de endomembranas, que aqui ele não vai ter luz, ele vai ser só uma bicapa fosfolipídica e dentro dele vai ter proteínas chamadas lisozimas. As lisozimas são proteínas que vão lisar, que vão quebrar qualquer tipo de micro-organismo que ingresse. Só que imagina que esse lisossoma está aqui, só que esse lisossoma ele está inativo. O que ele vai fazer vai usar essas proteínas para quebrar qualquer tipo de micro-organismo que venha de fora, certo? Então essas enzimas, que são perguntas de prova, quais são as enzimas, vão ser enzimas hidrolíticas, são enzimas lisoenzimas que são hidrolíticas, elas quebram usando a força da água, certo? Só que, como eu falei previamente, esse elemento tem que se ativar, ele tem que ser ácido o pH dele, e o pH dele só vai se ativar quando ocorrer essa fusão, que a gente vai ver mais posteriormente na próxima aula.
Então vamos fechando esse conceito do sistema de endomembrana. Partimos da membrana nuclear fazendo duas dependências, que são o retículo endoplasmático rugoso e o liso. Rugoso faz plegamento proteico. Vocês podem ver a palavra síntese de proteína. Eu vou explicar por que está errado. Ele não sintetiza, ele plega as proteínas. Ele plega as proteínas, inicia o processo de glucosilação. O Golgi a gente viu que recebe essas proteínas e decide para onde que elas vão. E aqui a gente vê essa comunicação. Tudo que sai, seja do rugoso, seja do liso, vai para o Golgi. E o que o Golgi faz? O Golgi pode se retroalimentar. O Golgi pode mandar essas membranas para qualquer um dos componentes anteriores. Ele pode exocitar ela ou ele pode formar lisossomas, certo? Ele pode fazer qualquer um desses destinos. Então, na próxima aula a gente vai fazer uma historinha para vocês integrarem melhor e entenderem melhor a matéria. Até a próxima aula.